Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Tribunal de Contas é parceiro em curso de capacitação a novos promotores de justiça. Modelos de atuação são abordados no terceiro encontro de combate à corrupção. O uso da tecnologia também foi discutido no evento. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso apresentou o funcionamento do órgão e as ferramentas disponíveis no portal aos novos promotores de justiça aprovados em concurso. A capacitação é uma parceria entre as duas instituições. A ideia é capacitar os novos promotores antes deles começarem a atuar nas comarcas, as quais ainda serão direcionados no mês de junho. Para contribuir com o órgão de fiscalização, o Tribunal de Contas de Mato Grosso promoveu 5 palestras, pontuando as atribuições do TCE e como os novatos do Ministério Público terão o auxílio do órgão de controle. Estamos sempre compartilhando informações, compartilhando atividades, sempre com o interesse e com a essência de você estar sempre a serviço da sociedade e do cidadão. Cada qual no seu cada qual. As atribuições do Ministério Público é uma, do Tribunal de Contas é outra, do Executivo é outra, do Legislativo é outra, do Judiciário, mas ao fim todos nós trabalhamos para melhorar a vida das pessoas. Além da forma de atuação do tribunal, os servidores do MP conheceram quais são os instrumentos de fiscalização do TCE e as parcerias institucionais entre os órgãos. Saber que podem ter acesso a relatórios, saber que podem ter acesso a algumas informações que são produzidas pelo Tribunal de Contas e isso ajudá-los em inquéritos civis e também eles atentarem para o fato de que nós também podemos ajudar o Tribunal de Contas subsidiando com algumas informações que são obtidas nos nossos inquéritos civis. Garantias constitucionais, controle social, transparência. Essas foram algumas das abordagens que nortearam os debates no início da tarde de quinta-feira, no terceiro Encontro Nacional sobre Cooperação para a Prevenção e Combate à Corrupção. Veja os detalhes na reportagem a seguir. A corrupção é um fenômeno histórico. Essa foi a afirmativa do advogado criminalista e professor Leonardo Isaac. Segundo ele, atinge regimes democráticos ou não. Mas para combater a prática de ilícitos, é preciso defender veemente que os direitos constitucionais sejam assegurados. Ele aponta que não é possível aceitar que os fins no Estado democrático de direito justifiquem os meios. É necessário que os direitos e garantias fundamentais sejam preservados, né? Um juiz imparcial, um contraditório, que se dê ao acusado o direito à ampla defesa, que se garanta o princípio da presunção de inocência, que somente assim poderá o Estado, o juiz, né, depois de obedecido todos esses princípios, aplicar, né, a pena, se assim for comprovada a culpabilidade do agente. O debate promovido pelo jurista fez parte do segundo painel do terceiro Encontro Nacional sobre Cooperação para a Prevenção e Combate à Corrupção, assim como a desconstrução social desse fenômeno que registra a prática de ilícitos. É um movimento que ele não depende de nenhum grande salvador da pátria, mas ele está articulado ao envolvimento de diversos atores em interação. A gente, quando vai falar de desconstrução da corrupção, de uma ação coletiva, no caso da corrupção, a gente está falando de atores que controlam recursos específicos, elementos específicos. Já o coordenador-geral do Governo Aberto à Transparência, Marcelo de Brito Vidal, explicou mais sobre as principais ações nacionais sobre transparência. Entre elas, destaca Portal Transparência, Lei de Acesso à Informação, Parceria para Governo Aberto, Monitoramento de Dados Abertos, Escala Brasil Transparente e Painel Cidades. Com a transparência, você dá os instrumentos para que tanto os órgãos de controle
quanto a própria população possa exercer esse papel de fiscalizar a gestão pública. Então, assim, quanto mais transparente uma gestão, certamente vai ser uma gestão muito mais íntegra e muito mais sem uma condição de ter uma gestão irregular ou não. Outro assunto abordado no segundo painel de palestras foi o controle social efetivo e novos modelos de atuação. O palestrante Valdir Santos, advogado da União, afirma que o fim da corrupção necessita de uma motivação e participação da sociedade. Hoje a gente percebe que a quantidade de pessoas envolvidas nisso é muito pequena, ela é insuficiente para a gente fazer o enfrentamento como deveria ser feito. O que a gente tem muito é gente fazendo desabafo, fazendo reclamações, criticando muitas vezes os órgãos de controle, criticando a própria sociedade por suas falhas e apontando o dedo contra os erros que acontecem e que deve realmente acontecer isso. Essa reação da sociedade deve existir, mas ao lado disso deve existir também a participação da sociedade auxiliando no combate à corrupção. Além desses debates, na mesma tarde, o público pôde conhecer como a tecnologia contribui para combater e também prevenir episódios de corrupção. Acompanhe. Investigações automatizadas, acesso às informações realmente necessárias, dando mais produtividade e assertividade junto à área averiguada. A tecnologia tem sido aliada dos órgãos públicos quando o assunto é prevenção e combate à corrupção. A tendência global é que os processos sejam menos detectivos, ou seja, manuais e amostrais, e se tornem mais preventivos, com instrumentos híbridos. Esse tipo de abordagem traz pelo menos 5 características. São consideradas as regras do negócio, a detecção de anomalias, os scores, as redes de relacionamento e textos não estruturados. De uma forma geral, no Brasil, as instituições trabalham de forma muito pós-fato. Então o fato ele existe primeiro, ele acontece primeiro, leva-se muito tempo, muitas vezes, para identificar esse fato e aí você trabalha na correção daquele fato. E muitas poucas ações são tomadas para mitigar alguma coisa que vai acontecer no futuro. Essa é um pouco a ideia do SAS, potencializar essa identificação daquilo que já aconteceu, então fazer com que as agências identifiquem mais rapidamente tudo aquilo que já houve, e fornecer ferramentas analíticas para que as agências trabalhem a prevenção. Em Mato Grosso, a tecnologia tem assegurado que sejam detectados precocemente possíveis ilícitos tributários, evitando rombos milionários aos cofres públicos estaduais nas mais diferentes formas de tentativas de fraudes. Na área tributária, a gente tem conseguido identificar empresas de fachada, que são constituídas por laranja, que têm por objetivo a sonegação, então geram débitos milionários em poucos dias, é realmente assustador, pela facilidade dos documentos eletrônicos hoje, então a qualquer lugar você vai ter emissão de notas fiscais. Bom, e nesse sentido a gente também vê numa licitação a possibilidade de identificar participantes de uma licitação que tem o perfil de laranja, que tendem a entrar só para atrapalhar o processo de concorrência. A inteligência artificial já é usada por diversos órgãos públicos e a compilação das informações trazida pelo controle digital registra benefícios ao cidadão. A gente tem que fomentar o controle social, E a gente começa isso com a promoção da transparência pública, onde o Estado fornece informações para que o cidadão, ou o que a gente fala, os intermediários, possam trabalhar essa informação, obter conhecimento, extrair valor dela e entregar o valor ao cidadão. Mas estão equivocados os que pensam que apenas os órgãos públicos podem se munir de ferramentas a fim de prevenir e combater a corrupção. Para a sociedade também estão disponíveis instrumentos a fim de garantir o pleno exercício de fiscalização, a exemplo do acesso aos portais da transparência e às ouvidorias nas organizações públicas em nível municipal, estadual e federal. O referencial foi feito principalmente para os órgãos e entidades de estados e municípios, para atender qualquer tipo de organização, inclusive ONGs que recebem dinheiro público. E essas práticas são práticas como, por exemplo, gestão de risco, a instauração de controles internos, transparência,
canais de denúncia, são todas práticas que a referência da bibliografia internacional traz como mecanismo que ajudam a combater a fraude e a corrupção. O terceiro Encontro Nacional sobre Cooperação para a Prevenção e Combate à Corrupção terminou na tarde desta sexta-feira. A reportagem completa sobre o encerramento do evento e as próximas ações da rede de controle você acompanha no portal do TCE em www.tce.mt.gov.br e também na semana que vem aqui no nosso telejornal. Esse TCE Notícias fica por aqui. Para você um ótimo final de semana e até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.